Nessa aula nós vamos falar sobre produtos notáveis. O que é notável? Digno de atenção. É como se fosse o Cascão, mesmo nesse período, por causa desse período de pandemia, estivesse tomando banho. Então, produtos notáveis. Produtos notáveis são resultados de multiplicações entre polinômios. Por exemplo, se eu tiver aqui 5 mais 2 entre parênteses elevado a 2. Então nós temos 7 elevado a 2, que é igual a 49. Ou 5 mais 2 entre parênteses que multiplica 5 mais 2, que é igual a 7 vezes 7, e também é igual a 49. Ok. Bom, quando nós temos aqui duas variáveis, no caso aqui, a mais b entre parênteses elevado a 2, é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b. Ou a gente resolve uma potência. Bom, nesse caso aqui, nós vamos ter que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Ok? E dessa maneira, nós vamos obter a vezes a ao quadrado, a vezes b, ab, b vezes a, ab, e b vezes b, b ao quadrado. Então nós temos a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Reduzindo aqui os termos semelhantes, Então nós temos a mais b ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Ok. Substituindo o 5 e o 2, que foram os valores que eu utilizei aqui no início dessa apresentação. Então nós vamos ter 5 ao quadrado, que aqui substituindo o 5 no lugar de a, 2 vezes a, que é 5, vezes 2, que é b, mais o b ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Resolvendo, nós temos aqui 5 ao quadrado, 25, 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20, 2 vezes 2, 4. Então 25 mais 20 mais 4, nós temos 49. Então, reparem o seguinte, que toda vez que eu tiver uma situação em que eu tenho uma soma elevada ao quadrado, uma soma de dois termos, melhor dizendo, sempre o resultado vai ser o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro e o segundo mais o quadrado do segundo. Então, nós chamamos que o quadrado da soma de dois termos. Então, quando aparecer para nós uma situação em que tem dois termos somando elevado ao quadrado, ao invés de utilizar aqui a propriedade distributiva da matemática, igual foi feito na segunda linha aqui, nós podemos simplesmente utilizar essa relação que a ao quadrado mais 2 multiplica o primeiro e o segundo mais o quadrado do segundo. Então aqui nós temos o que nós chamamos de quadrado da soma de dois termos. Agora vamos fazer uma interpretação geométrica desse início aqui. Bom, aqui nós temos um quadrado. Nós temos, todos os lados iguais, ok? E a área desse quadrado é o quê? A ao quadrado, porque é a vezes a. Construímos aqui dois retângulos nas laterais desse quadrado. E vamos chamar aqui essa largura aqui de b. Automaticamente esse lado aqui vai valer a. Então, a área de cada retângulo aqui é a vezes b. Observem que nessa outra extremidade aqui, nós vamos ter o quê? Um quadrado de lado b. Então a área desse quadrado vai ser o quê? b ao quadrado. Bom, então nós temos a área do quadrado, que é a ao quadrado, a área desse retângulo a vezes b, a área desse outro retângulo a vezes b, e a área desse quadrado aqui, b ao quadrado. Sabemos que as laterais dessa figura que nós montamos vai ser também um quadrado, porque o lado do quadrado vale a, o lado do retângulo vale b. Então nós temos a mais b
A mais B, automaticamente aqui também A mais B. Ok, então nós temos, olha, A ao quadrado mais AB mais AB e mais B ao quadrado. Ou seja, quadrado do primeiro mais duas vezes que multiplica o primeiro e o segundo, né, que é AB mais AB é 2AB mais B ao quadrado. Então vocês estão entendendo por que é notável como que essa relação atende às áreas dessas figuras, né, que são aqui dois quadrados, um maior e um menor, e esses dois retângulos. Substituindo aqui, ó, o A por 5 e o B por 2, nessa interpretação geométrica, aí nós vamos ter 7 em cada lateral, porque A mais B é igual a 5 mais 2. E 5 mais 2 é 7. Bom, se o A vale 5, então a área desse quadrado vai ser 25, né? Utilizando o A como 5. A área do retângulo vai ser A vezes B. 5 vezes 2, 10. E a área do quadrado menor aqui vai ser B ao quadrado, né? B vezes B. Que vai ser 2 ao quadrado. Nós vamos ter 4. Então observem que tudo isso aqui vai ficar igual a 49. Ó. O lado dessa figura como um todo, 7 vezes 7, 49. A soma de todas essas áreas, ó, 25 mais 10, nós temos o quê? 45. Mais 4, 49. Então é por isso que é chamado de produtos notáveis. E aqui então, fechando, nós temos o que nós chamamos de quadrado da soma de dois termos. No caso, os termos são A e B. Então toda vez que eu tiver o quadrado da soma de dois termos, basta a gente utilizar o quadrado do primeiro mais 2 que multiplica o primeiro e o segundo mais o quadrado do segundo. Nem tem a necessidade de fazer a propriedade distributiva, né, da multiplicação, que vai dar um pouco mais de trabalho. Aqui a gente já pode fazer direto, porque sempre vai ter esse formato a resposta. Nós vamos ter como resposta aqui um trinômio. Né? Nós temos aqui a soma de 3 monômios. Então vamos para um exemplo. Quadrado da soma de dois termos. Então aqui, copiando o que nós já fizemos, né? O quadrado do primeiro mais 2 que multiplica o primeiro e o segundo mais o quadrado do segundo. Então aqui nós temos, ó, dois termos. O primeiro termo 4x ao cubo mais 3. Utilizando todo esse processo aqui, ó, o quadrado do primeiro termo, então aqui nós vamos ter que decorar como se fosse uma tabuada, né? Memorizar, melhor dizendo. Então aqui, ó, o quadrado do primeiro, ó, então nós estamos elevando o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro e o segundo, olha aqui, ó. Então 2, sempre esse 2, né, que multiplica aqui o primeiro termo e o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então nós vamos ter 4 ao quadrado, 16, x elevado a 3 ainda elevado a 2, 3 vezes 2, 6, então x elevado a 6. E aqui 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24, x ao cubo. Mais 9, que é 3 ao quadrado igual a 9. Então, observando que, por que é notável? Eu já venho falando todo nessa aula. Porque utilizando essa regra, a gente já consegue encontrar o resultado ao invés de ficar fazendo propriedade distributiva. Agora o quadrado é a diferença de dois termos. A mudança agora é que ao invés de ser uma soma, né, uma adição, agora nós temos uma subtração. Se utilizarmos a mesma propriedade distributiva, nós vamos ter A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, porém agora com sinal negativo, né? A vezes menos B, AB. Agora aqui, ó, menos B vezes A menos AB, porque na multiplicação não tem problema a ordem. E por último aqui, ó, B menos B vezes menos B. Menos vezes menos mais, B vezes B, B ao quadrado. Trabalhando aqui os termos que são semelhantes,
Então nós vamos ter a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Então, observando o nosso resultado, vai ser o quê? O quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro e o segundo mais o quadrado do segundo. Observe que a diferença para o primeiro, a diferença para o quadrado da soma, está dizendo, é que aqui vai ser diferente, uma subtração, e no outro vai ser uma adição. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Y menos 4 elevado a 2. Então vamos seguir toda a regrinha aqui, ó. Quadrado primeiro menos duas vezes que multiplica o primeiro e o segundo, y4, mais o quadrado do segundo. Observe que aqui eu não tenho que ter preocupação com relação a esse jogo de sinais igual a gente fez aqui, ó, porque esse resultado é como se ter um resultado padrão. Então sempre vai ser, quando tiver o quadrado da diferença de dois termos, sempre vai ser o quadrado do primeiro menos 2 que multiplica o primeiro e o segundo, não preocupando aqui com o sinal, mais o quadrado do segundo. Então nós vamos ter y ao quadrado, 2 vezes 4, 8, então menos 8y mais 16. Curiosidades. Utilizando o mesmo A igual a 5 e B igual a 2, observe o seguinte. 5 mais 2, igual eu já havia feito, igual a 49. Agora imagine se ambos fossem negativos. Menos 5 menos 2. Teríamos o quê? O mesmo resultado. Então, A mais B ao quadrado é igual a menos A menos B ao quadrado. Então, se aparecer uma situação com os dois termos aqui negativos, a linha de raciocínio é a mesma da soma entre dois termos aqui ao quadrado, tendo em vista aqui o nosso modelo, o nosso exemplo aqui, ó, mostrando que nós vamos ter os mesmos resultados. O mesmo resultado para as duas situações, né? Então, podemos utilizar tranquilamente o quadrado primeiro mais duas vezes multiplica o primeiro e o segundo mais o quadrado do segundo. Agora no caso da diferença, 5 menos 2, que é 3 ao quadrado igual a 9. Bom, se nós tivéssemos menos 5 mais 2, é a mesma coisa que menos 3 elevado a 2, que também é igual a 9. Então, outra curiosidade, ó. A diferença entre dois termos ao quadrado é a mesma coisa que menos o primeiro termo mais o segundo elevado ao quadrado. Nós vamos ter o mesmo resultado, que é o quadrado do primeiro menos 2 que multiplica o primeiro e o segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Então, agora nós temos aqui, ó, o produto da soma pela diferença de dois termos. Vamos continuar utilizando A igual a 5 e B igual a 2. Bom, se eu tenho o produto, está aqui, da soma pela diferença. Então, o produto da soma dos dois termos pela diferença desses dois termos. 5 mais 2, 7. 5 menos 2, 3. 7 vezes 3, nós vamos ter o quê? 21. Ok. Agora, se eu tiver A mais B, A menos B, aplicando aqui a propriedade distributiva, nós vamos ter, ó, A vezes A ao quadrado, A vezes menos B menos AB. Agora o B vezes A, AB positivo, e mais vezes menos, menos, e B vezes B, B ao quadrado. Observe que agora eu tenho menos AB e mais AB. Ou seja, aqui nós podemos cancelar. Então vai nos sobrar A ao quadrado menos B ao quadrado. Então toda vez que nós tivermos dois termos somando, multiplicando esses mesmos dois termos em uma subtração, nós teremos sempre o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, novamente eu falo, porque são produtos notáveis que a gente está trabalhando. Não precisa ficar aplicando a propriedade distributiva, que sempre vai ter esse resultado. Então se a gente substituir, ó, olha como vamos chegar no mesmo resultado. 5 ao quadrado, que o A vale 5, e o B vale 2, menos 2 ao quadrado. Então nós vamos ter, ó, 25 menos 4, que é igual a 21. Ó. Comprovado aqui a eficiência do cálculo.
Bom, então o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, nós vamos ter sempre esse resultado. Bom, como exemplo, agora nós temos aqui, ó, 2y mais 4, 2y menos 4. Observe que os termos são, olha aqui, ó, 2y, 2y, 4 mais 4 menos 4. Então nós temos aqui o produto de dois termos, né? Ou seja, o produto da soma pela diferença. Então nós temos a soma desses dois termos aqui e a diferença entre esses dois termos. Utilizando esse padrão aqui, ó, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, ao invés de ficar fazendo aqui uma propriedade distributiva, tendo esse longo caminho, a gente já pode aplicar a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, olha, o 2y, então nós vamos pegar o 2y ao quadrado menos o segundo termo aqui ao quadrado. Então nós vamos ter 2 elevado a 2 é 4, y elevado a 2 é y elevado a y ao quadrado, né? Menos 4 elevado a 2, menos 16. Olha como fica fácil. Ok? Então esses aí são os casos que são muito importantes para nossos futuros cálculos aí na matemática e é base para vários cálculos que vão observar, né, no ensino médio, talvez até na faculdade, dependendo do que você for estudar. Então, ok. Obrigado a todos pela participação.